Cartas de Cristo, texto complementar número 8. Quando você vai acordar? Na última vez em que falei com você, disse tão claro quanto me foi possível através da mente de meu canal. Quando você vai acordar, crescer e criar a coragem de abandonar os seus velhos e tão amados mitos, como este de um Cristo sangrando na cruz pagando pelos seus pecados. Quando você aceitará a minha verdade, a verdade de que eu, Jesus, era visto como uma ameaça para a paz pública e uma ameaça para os líderes judeus, porque falei às pessoas sobre um Deus de amor, um Deus que não necessitava de sacrifícios. Ensinei às pessoas que o perdão é essencial para viver uma vida saudável e feliz, enquanto os judeus ensinavam o olho por olho, e que Deus os ensinava para as guerras santas contra os pagãos. Eu, o verdadeiro Cristo, ensinei-lhes que não deveriam preocupar-se por beber em taças sujas, mas deveriam vigiar o que saía de suas mentes e bocas. Aqueles que têm discernimento e compreensão reconhecerão que eu voltei e estou entrando em detalhes sobre este simples tema e explicando por que ensinei os princípios da vida, pois com urgência as pessoas de hoje necessitam deste conhecimento para salvarem a si mesmas e ao planeta de um desastre total. Leia a carta 1 até que a tenha entendido totalmente. Leia as cartas 5 e 6 até perceber que você pensa e sente com a mesma energia com a qual o seu mundo foi criado. Os seus pensamentos são projetos eletromagnéticos e estes um dia se concretizam como acontecimentos e coisas que tenha desejado ou temido muito, ou como aquelas coisas boas ou más que tenha feito aos outros. Não despreze estas cartas como se não tivessem nenhuma relação com a sua vida. Elas explicam exatamente porque o amor é a própria essência com a qual seu corpo foi feito. Quando você vive com raiva, ressentimentos e com desamor em seu coração, está criando ativamente em você mesmo as forças negativas que pouco a pouco minam a saúde e destroem o seu corpo e sua vida. Com a ajuda das cartas, você pode mudar sua maneira de ser, pois elas descrevem a verdadeira natureza daquele que deu uma existência consciente a todas as coisas visíveis e sua exata relação com ela. Você pode se converter no tipo de pessoa com a qual você gostaria de viver. Ninguém mais precisará dizer para você respeitar-se e amar-se. Quando tiver lido, relido e vivido estas cartas diariamente, você respeitará e estimará a si mesmo de maneira espontânea, natural e alegre. Você se alegrará por ser quem realmente é e por seu ilimitado potencial de criatividade. Este não é um ensinamento do tipo nova era. O ensinamento crístico é e seguirá sendo o mesmo por toda a eternidade. É o Pai Consciência Divina que faz o trabalho de criatividade em mim e o fará igualmente em você quando tiver superado seu ego, quando você também se transformar em amor universal. Texto complementar número 9. O amor humano traz decepções. Amor, amor, amor. É o único caminho que leva à cura, ao bem-estar, à prosperidade, ao êxito verdadeiro e à felicidade. Sei que alguns acham esta fala sobre o amor como sentimental ou beata ou como uma recomendação para fazer-se amado por Deus ou para agradar a Deus, que fará a pessoa boa ao invés de má. Esta é a maneira como pensavam os seus avós. Nunca em tempo algum durante minha vida na Palestina ou desde então, eu disse qualquer coisa para ajudá-los a serem pessoas melhores. Estas são interpretações judaicas errôneas dos meus ensinamentos na Terra. Estas interpretações devem ser descartadas o mais rapidamente possível, pois obscurecem as percepções interiores e a visão espiritual. Elas impedem que os buscadores espirituais sinceros aceitem a verdade da existência. O conhecimento da verdade da existência permitiu que eu saísse do deserto da Palestina como um novo homem, transformado em um mestre espiritual e curador, capaz de controlar os elementos atômicos. Agora,
É a hora para aqueles que estão preparados de absorverem este conhecimento e começarem a construir o tipo de vida que está em seu poder construir. É por isso que deliberadamente estabeleci um meio de alcançar o mundo através da cooperação dedicada de meu canal, para tentar elevá-los acima das crenças mundialmente ensinadas pelas igrejas cristãs. Crenças que estão cegando sua vida espiritual. Como a crença de que foram criados por um tipo de Deus que contempla a Terra como um diretor de escola, marcando com cruzes negras o mau comportamento e premiando com estrelas douradas o bom desempenho de seus alunos. Este é o Deus que as pessoas ignorantes adoram durante milhares de anos. Um Deus que necessitava de presentes e adoração para ser convencido a não enviar castigos na forma de pragas, enfermidades, inundações, epidemias ou morte. Um Deus que se deliciava com o sacrifício dos pássaros e dos animais sem mácula. Um Deus que só poderia reconciliar-se com o mundo que criou através da morte sangrenta de seu assim chamado Filho único. Eu, o Cristo verdadeiro, posso somente dizer aos cristãos do mundo que Deus exemplar e nobre vocês modelaram para vocês mesmos. Um Deus para ser temido, porém nunca reverenciado. Eu, o Cristo verdadeiro, posso apenas perguntar aos cristãos do mundo, nesta época de maior conhecimento, uma época de amor fraternal, o que em sua natureza ou caráter leva-o a se agarrar e defender com veemência o antigo dogma cristão que, falando logicamente, não contém nenhuma só verdade que se possa comprovar ou aceitar sob a análise da mente racional. Vocês criaram para si mesmos um Deus que vocês mesmos nunca imitariam, com um tipo de comportamento ditatorial contra o qual seus países têm legislado, aprovando leis sobre os direitos humanos. Suas leis humanas aboliram o uso da palmatória nas escolas. Contudo, vocês se agarram e defendem uma religião totalmente baseada na grande palmatória. Creiam em Jesus Cristo ou vocês irão para o inferno? Uma vez que eu, o Cristo, sou o próprio amor universal, por favor, parem de ler um momento e tentem compreender que esta afirmação nunca poderia ter sido feita por mim. Tentem compreender que era inevitável a minha intervenção por meio da sua internet. Eu os deixo agora, para que deem-se o tempo para absorver minha mensagem. Recomendo a leitura das cartas 2 e 3, que descrevem de forma mais clara e detalhada a verdadeira pessoa de Jesus, que viveu na Palestina e foi crucificado há 2000 anos. Texto complementar, número 10. A energia da consciência. Mantenha sua consciência íntegra, não fragmentada. É da maior importância para a sua saúde, relações, sucesso na vida e felicidade que você entenda a verdadeira natureza da consciência. Encontrará isso nas cartas 5 e 6. Assim como da sua própria consciência única. Você deve compreender plenamente que o que você pensa, sente e faz é uma energia de consciência que forma o tecido de todas as suas experiências na vida. É a força motora por trás e é de tudo aquilo que lhe acontece. É o terreno sobre o qual você constrói sua vida e é o reservatório de força que dá ímpeto ao seu cotidiano. É tudo o que você é, além de sua alma, neste momento presente. É tudo o que você pode ser e fazer neste preciso momento. O estado de sua consciência limita ou promove o seu bem-estar. Portanto, o conteúdo de sua consciência, o grau de seu conhecimento espiritual, reflexões, percepções, crenças, padrões de comportamento, suas qualidades naturais e morais, são o seu tesouro, aquilo a partir do qual você constrói sua vida. Você somente pode construir sobre aquilo que é agora. E o que constrói baseia-se nos elementos da sua consciência, nada mais. Portanto, como centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo estão descobrindo, se você quer mudar sua vida, deve primeiro mudar a sua consciência. A carta 7 descreve como fazer isso com toda clareza.
Quando vai dirigir um carro, se você for sensato, se certificará de que ele esteja funcionando bem. Cada detalhe que contribua para o perfeito funcionamento de seu carro deve ter sido verificado, tal como a bateria carregada, os cabos conectados, os faróis funcionando, o tanque de combustível cheio e etc. Do mesmo modo, para criar uma vida feliz e de sucesso diariamente, deve-se tomar o maior cuidado com os vários componentes e facetas de sua consciência. Lembre-se de tentar evitar a crítica e o julgamento, uma vez que são destrutivos para os outros, pois no final nos encontraremos em uma linha de fogo semelhante. Tente controlar a sua raiva buscando em sua mente as razões pelas quais o alvo de sua ira se comportou de tal maneira. Isto vai desarmar a sua raiva. Procure encontrar tendências amáveis em todos que encontrar durante o dia. Se agir de forma contrária sem saber, você estará irradiando uma energia de consciência agressiva que será captada e afetará os outros. É possível que você já conheça estes aspectos da consciência, mas agora quero lhe falar sobre os perigos de fragmentar a sua consciência. Isto acontece até quando conta uma mentira inofensiva. Uma mentira mais grave é um insulto horrível para a sua própria consciência e para a consciência de seu ouvinte. Talvez você pense que isto não traga nenhuma consequência, mas quando você mente, envia um feixe de consciência falsa sobre a qual você espera que as outras pessoas construam as suas respostas. Esta alteração em sua consciência, uma vez que você sabe que mentiu, cria buracos no tecido de sua própria consciência. Quando há buracos em sua consciência, há uma falha na força vital que você usa em suas atividades e objetivos, assim como uma desordem na consciência que o mantém saudável e feliz. Até na sua maneira de se comunicar, isto provocará uma perda da vitalidade e da certeza que aqueles que dispõem de uma consciência íntegra e saudável podem transmitir ao falar com os outros, até mesmo quando deixam uma mensagem na secretária eletrônica. Sua consciência saudável é criada ao tratarmos os demais como gostaríamos de ser tratados. Portanto, cumpra suas promessas ou providencie para que a quebra de uma promessa não cause indevida frustração, infelicidade ou dificuldade. Diga a verdade de tal maneira que o seu ouvinte não se sinta ofendido. O amor sempre encontra maneira de fazer isso. Não invente histórias para se passar por herói ou vítima. Não exagere de nenhuma maneira uma situação para que nenhuma pessoa saia com uma mentira em sua mente. Isto pode ser mais prejudicial a elas do que você possa imaginar. Jamais seja você a causa do tropeço ou da queda de outro. Faça com que tudo que você pensa, diga e faça seja uma unidade harmoniosa orientada em sua mente e coração pelo amor e pela preocupação com o bem-estar de todas as outras pessoas. Desta maneira, você cria os fundamentos de uma vida plena e feliz para si mesmo. Você cria o tipo de consciência que facilmente se sintoniza com a consciência divina. Então, os milagres acontecem. Se o seu sucesso não vem, examine a sua consciência. Você mantém a sua palavra? Texto complementar de número 11. A consciência crística. Preocupar-se apenas com a sua vida na Terra não é suficiente. É preciso igualmente interessar-se pela sua vida e bem-estar futuro, quando passar para as próximas dimensões. Ali, mais do que nunca, você encontra a si mesmo dentro da dimensão do ser, que é a manifestação exterior de sua própria consciência, porém é em uma amplitude muito maior do que quando estava na Terra. Quando está na Terra, você cria o seu próprio ambiente a partir de sua consciência, mas também pode participar do ambiente do seu próximo quando o encontra ou convive com ele. Isso significa que na Terra você pode se deslocar para um ambiente mais agradável e conhecer pessoas mais amáveis do que normalmente a sua própria consciência criaria ou atrairia. Mas esta incompatibilidade leva ao atrito e mal-estar. Você se sente fora de sua zona de conforto ou sufocado pela consciência mais elevada com a qual se encontra, e não vê a hora de voltar ao ambiente de consciência mais baixa no qual se sente à vontade.
Algumas pessoas são atraídas e nascem em um nível de consciência no qual se sentem como estranhas e espontaneamente começam a fazer de tudo, inclusive na infância, para deslocar-se para um estado de consciência no qual são capazes de crescer. O nível de consciência em que estiver ao morrer é aquele no qual voltará. Às vezes, uma pessoa com um nível alto de percepção espiritual, ao nascer, pode ser atraída para uma família de níveis espirituais mais baixo, pois o ambiente fortalecerá seu conhecimento e aumentará sua perseverança espiritual, conforme ela se esforça em seus primeiros anos para voltar ao seu lugar de consciência, por direito no nível espiritual da Terra e mais tarde no próximo mundo. Do mesmo modo que você experimenta sua consciência não desenvolvida quando morre, quando tiver reencarnado várias vezes e trabalhado para obter discernimento espiritual, você também entrará em dimensões mais elevadas que refletem a sua própria consciência. Assim, perceba que você e aqueles que encontra têm a mesma consciência. Você é atraído pelas condições que lhes são compatíveis e em razão de sua própria criatividade com as quais possa contribuir. Se sua consciência tiver sido orientada pelo ego e seus vícios, ao morrer você reencarnará rapidamente, em uma vez que o sentimento e desconforto será intolerável. Alegremente voltará à Terra com outra identidade, pois neste nível de existência, as condições terrenas lhe parecerão preferíveis em comparação aos do mundo astral. Transcorrerão muitas encarnações antes que a alma desperte para o fato de que só é possível escapar quando sua mente humana se propuser a tentar elevar suas percepções e consciência para um nível de bem-estar mais durável. Quanto mais espiritualizada for sua consciência antes de morrer, quanto mais tiver refletido sobre o que viveu e adquirido entendimento a respeito do controle do ego sobre sua mente e sentimentos, e quanto maior a consciência sobre os danos que causou aos outros, maior será o progresso espiritual que fará. Enquanto se experimenta o remorso profundo, essa dor vai erradicando gradativamente o domínio do ego sobre sua mente e coração. Quando finalmente deixar esta vida, estará plenamente consciente de que o caminho do amor incondicional é o único caminho a seguir. Então você compreenderá em plenitude que toda miséria, enfermidades, privações, falta de êxito, infelicidades são consequência da falta de amor no modo com que você aborda a vida, as pessoas e o ambiente. A crítica é um grande obstáculo à felicidade interior, pois é altamente destrutiva. Ela se reflete de uma vida porque quando você julga, esse julgamento colherá o seu fruto amargo, como diz o ditado. Criticar os outros interfere com o bem-estar deles. Por consequência, quando provocamos danos a outros, por menor que sejam, repito, os prejuízos voltarão para nós com juros. Portanto, quando você se comprometer a percorrer o caminho de Cristo, deve entender que é um caminho de autoanálise contínua, onde é necessário encontrar a coragem para olhar suas ações à luz do amor e enxergar a verdade a respeito de seus pensamentos e emoções. Na medida em que você progride no caminho, torna-se mais fácil perceber a verdade dos outros, entender o que os impulsiona e os faz cometer erros em seus relacionamentos, em seu ambiente de trabalho e na família. Quanto mais você tiver empatia para com os outros, entender o que os motiva, perceber as dificuldades que os impulsionam às ações irrefletidas, mais elevada se torna a sua espiritualidade e seu próprio sentido de compaixão e amor para com estes, pois estão realmente fazendo o melhor que podem no ambiente e nas circunstâncias que criaram para si mesmos. A partir deste ponto de vista, fica cada vez mais fácil pedir desculpas, até que chegue o momento em que, percebendo a verdade das outras pessoas com tanta clareza, você não vê a hora de perdoar e esquecer toda a tensão e crítica para com elas. Quando chegar o momento de partir dessa vida, uma pessoa iluminada que vive em paz e em harmonia com o mundo inteiro se moverá para uma dimensão de total bênção e alegria. Depois de um tempo, começará a perceber que há dimensões ainda mais elevadas de existência e a se preparar,
aumentar e expandir o nível de sua consciência para absorver vibrações mais altas da consciência divina. Ela se tornará um transmissor mais criativo e irradiante de amor incondicional. Tal pessoa é verdadeiramente a consciência crística. Texto complementar número 12. Uma vida mais abundante. Quando andei pela terra na Palestina, eu disse: eu vim para lhe trazer uma vida mais abundante. Alguém nas igrejas cristãs uma vez realmente entendeu esta afirmação? Uma vida mais abundante para a mente humana pode significar mais energia, vitalidade, saúde e talvez até riquezas. Porém, pela minha perspectiva, tendo me tornado a individualização da vida em si mesma, eu quis dizer algo muito além das percepções daquele momento. Sei que o momento atual é o correto para tentar elevar sua consciência aos níveis mais elevados da consciência espiritual, nos quais você começará a vislumbrar a verdade que tentei revelar aos judeus na Palestina. Uma vida mais abundante. Nas palavras acima, quis deixar claro que as percepções humanas são limitadas. Na realidade, a menos que você já tenha trilhado um caminho verdadeiramente espiritual, buscando a realidade daquele que deu forma à consciência a toda a criação, você será escravizado pelo seu soberano governante, o ego. O ego limita seriamente a amplitude da sua percepção de visão humana, uma vez que obriga a consciência a se focar exclusivamente em sua própria felicidade e sobrevivência. Somente quando a alma de uma pessoa envia pela primeira vez à sua consciência no nível humano a mensagem de que há mais na vida além do seu eu mesmo, é que o indivíduo começa a querer descobrir mais a respeito da vida de suas origens. Conforme a consciência da mente humana vai sendo aos poucos despertada de sua longa subordinação ao ego, começa a perguntar-se sobre o que existe além do conhecimento naquele momento. No início de sua busca para saber mais sobre o desconhecido, ela provavelmente será atraída por uma religião, pois humanamente falando parecerá que as igrejas possuem dentro da sua sabedoria as pregações, os segredos da fonte da vida. Essa sobrevivência cristã é a dominação humana da religião que alega conhecer os segredos do universo. É uma boa pré-escola para a abertura da consciência que é dirigida pelo ego. Adorarás a Deus, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério ou dormirás com a esposa do vizinho, não caluniarás, não contarás mentiras, não cobiçarás as posses do vizinho e etc. Todas estas regras pertencem ao controle do reino do ego. Elas não se aplicam aos reinos espirituais da alma. A alma desconhece tais impulsos humanos. O primeiro mandamento, adorar ao Senhor teu Deus, é um conceito pagão. Aos pagãos inventaram os fetiches para adorar. Os adeptos espirituais vão além dessas práticas humanas elementares e começam a experimentar o infinito, a consciência divina que ultrapassa todas as formas da consciência na Terra. Ao tornar-se membro de uma igreja, sobretudo de uma religião cristã ou judia, a primeira instrução que lhe é dada é a de recordar-se a todo momento que você veio de uma grande fonte que lhe deu individualidade e consciência. Por causa disso, você deve refrear os impulsos do ego. Os impulsos do ego o levam tanto a buscar as posses que você acredita que lhe trarão mais conforto e fazê-lo mais feliz, quanto a afastar-se e defender-se fisicamente, se for necessário, daqueles elementos e coisas que lhe trazem desconforto ou que você percebe que são perigosas para a sua vida e bem-estar. Ao entrar na prática de uma religião que atrai a sua atenção imediata para Deus, lhe ensinam que, para agradar a Deus e para assegurar sua felicidade, você deve evitar todos os impulsos do ego acima mencionados. Porém, isto é um preceito impulsionado pelo ego, uma vez que o propósito não reconhecido por trás dele é o de encontrar a felicidade e a segurança. Se você pertence a uma igreja cristã, geralmente é dito o seguinte: se você não agradar a Deus, você está em pecado. Como pode perceber, esta afirmação limita seriamente a sua capacidade de apreciar a vida. Você é posto
em uma gaiola mental que aprisiona sua mente dentro destas advertências alarmantes de que, a menos que agrade a Deus, cometerá pecado, e o que castigo virá inevitavelmente. Nunca é dito como este castigo será, porém a ameaça pesa na cabeça dos membros da igreja. Algumas pessoas ficam muito deprimidas por causa deste ensinamento. Esta é uma restrição severa do impulso da vida, o qual é um sentido mais amplo, alegria sem limites, entusiasmo, riso, amor, espontaneidade, sensação de bem-estar e um sentimento natural de otimismo, de que a vida nunca vai decepcionar você, de que sempre terá o bastante para comer, beber, vestir e tudo o que for necessário para ser feliz. A vida é um fluxo ativo de consciência que tem sua origem na consciência universal. Ela une e desperta sementes adormecidas em plantas, animais e nos seres humanos, e os faz crescer de acordo com um plano natural que a ciência chama de DNA. Este é o verdadeiro impulso da vida, eterno e universal, que é seu por direito de nascença neste mundo. Você pode ver isto nas crianças, antes que as suas pequenas mentes treinadas pelos adultos comecem a perguntar se a vida é realmente assim tão segura e livre da dor e da miséria como haviam pensado. Por instinto, as crianças deitadas de costas agitam os braços e as pernas em alegre algazarra e risos. Estar vivo é bom, elas estão dizendo. Desde que, é claro, tenham tido a boa sorte de nascer em famílias carinhosas que podem atender suas necessidades. Porém, há um aspecto da vida muito mais profundo, que é realmente a consciência universal tornar-se ativa em sua própria criação das galáxias e da Terra. Este é um aspecto que me foi dado perceber e compreender com toda clareza quando estava no deserto do Sinai, na Palestina. Vi que a origem da vida, a fonte de nosso ser, sempre se manifestou através de todas as coisas vivas de maneira muito especial e inteligente, desde o muito pequeno até o muito grande, desde um amor perfeito até um elefante. Isto era tão constante que poderia chamar-se a natureza daquele que conduziu todas as coisas à manifestação visível. Sua natureza é também a fonte de todas as maravilhas terrenas, toda a alegria, felicidade, realização pessoal e criatividade. Independente de onde estejam os seres vivos, humanos ou animais, eles são literalmente sustentados todo o tempo pela natureza interior de vossa fonte do ser. Não há escapatória, mas esta grande verdade não foi ensinada enquanto eu não vinha à Terra, nem depois, até que eu retornasse por intermédio desse canal para mostrar sua plena significação. Você não precisa correr atrás da felicidade, do sucesso, da realização de seus sonhos, de sua saúde, porque tudo isso já está dentro de você, gravado em seu interior pela fonte de ser, sua fonte da vida. Todas estas coisas que você tão sinceramente e corretamente anseia são suas. Elas não parecem ser suas porque estão ocultas sob todas as suas estruturas mentais, crenças e opiniões, criadas e transmitidas pelos seus antepassados e pelos antepassados deles. Está na hora de você, assim como muitos de vocês que são capazes de empreenderem as ações necessárias, se lançarem em uma reconstrução e reestruturação completa do seu programa mental. Dispa-se dos mitos, fantasmas, medos, desesperanças, frustrações, angústias e acorde. Ponha-se de pé e perceba que tudo isso está em sua mente, originado de suas condições mentais pessoais, e livre-se deles. É mais fácil dizer do que fazer. Você deve sem dúvida estar pensando, mas a grande verdade do ser é esta: você não está só. Existem mestres que ensinam a pensar positivo, porém eu nunca disse isso. Eu disse claramente que o reino dos céus está em seu interior. O que quis dizer é que a vida é a fonte de tudo o que você sempre desejou, desde que você a deixe trabalhar em você, varrendo toda a dúvida e acreditando que ela levará você à prosperidade, à alegria e à realização, na medida em que você livrar sua mente e emoções dos velhos pensamentos e sentimentos do ego.
Isto é o que eu quis dizer quando falei. Eu vim para trazer a você uma vida mais abundante. Vim e venho agora novamente para despertá-lo para o fato de que a vida em seu interior primeiro o faz crescer, depois faz crescer seus planos e esperanças. Ela lhe traz toda a ajuda necessária para que você possa fazê-los crescer e aos seus sonhos na direção certa e na maneira correta, de modo que traga vida aos outros também. Ela entra nas suas dificuldades e traz alívio para o seu coração aflito ou cura seu corpo doente. Ela repara as catástrofes de sua vida do mesmo modo que ela cura os ossos quebrados e satisfaz as suas necessidades conforme elas surgem, de maneira perfeita. E a vida, ao contrário dos seres humanos, mantém um sistema ordenado em tudo o que ela se compromete a fazer. Tudo isto é a vida mais abundante, mais do que você sonhou ser possível. Ponha minhas palavras à prova. Pense claramente em seu mais ansiado desejo. Leve-o à consciência divina em silenciosa meditação. Peça, agradeça, sinceramente pelo que você quer receber. O pedido está cheio de vida e deverá se manifestar como vida exatamente no mesmo modo com a sua semente cresce ao ser semeada e regada. Espere, agradeça continuamente por receber, nunca duvide e receberá uma resposta clara. É possível que depois de ler esta mensagem segundo a qual todas as coisas bonitas e sadias, incluindo a cura, já são suas, você se pergunte por que ainda persiste sua doença crônica ou está na pobreza apesar das suas orações e fé. Você se pergunta seriamente até que ponto pode realmente acreditar nisso. Posso dizer apenas que a fé verdadeira é uma condição relativa rara. O que é fé verdadeira? É um momento de esmagadora convicção transcendente, quando você sabe muito além de toda descrença negativa e assustadora que a vida é mais poderosa, mais transformadora, mais perfeitamente controlada dos elementos atômicos do que qualquer doença possa alguma vez ter sido. Então, como podem testemunhar centenas de doentes crônicos e críticos através dos tempos, o desejado e inimaginável milagre acontece. E de repente sente-se o influxo de calor e poder. Talvez se veja uma luz onde antes havia uma doença. Isto pode ser feito, os milagres também acontecem ao longo de um intervalo de tempo mais longo e, portanto, passam imperceptíveis. Porém, podem tanto ser o resultado de uma fé de longo curso quanto uma rápida cura espontânea. Outros milagres de atendimento das necessidades acontecem com muito mais frequência do que você possa imaginar. Procure acreditar, reze para crer, e quando você menos espera acontecerá. Busque ser absolutamente consistente em todos os seus esforços para encontrar e estabelecer um contato com o divino, e isto com toda certeza ocorrerá. É uma lei da existência. Quando você pede, você recebe. Quando você busca, o que busca será revelado para você. Quando você bate a porta, ela será aberta. Conforte-se. Creia. Texto complementar número 13. Se você crê. Venho para tentar despertar em você a compreensão de que todos os seus problemas, angústias e limitações já estão dentro de você. Isso é assim porque os seus pensamentos surgem de suas características internas e tudo o que experimenta em sua vida é a manifestação de seus pensamentos e palavras habituais. Muitos falam em ter poder, mas o que tento dar a você é a mais poderosa verdade de seu universo. Esta verdade literalmente constrói ou destrói a sua vida, saúde, posses, relações e felicidade. Há programas de entrevistas muito populares que buscam ajudar as pessoas a mudar suas percepções, atitudes, pensamentos, palavras e ações para que vivam seus relacionamentos de maneira mais construtiva e com mais felicidade. Pede-se à mente humana que encontre bastante energia e força de vontade para eliminar os seus próprios padrões errôneos de pensamento e palavras. Uma vez que todos os pensamentos surgem das vibrações congênitas e planetárias, isto é muito difícil de fazer.
São poucos os que conseguem. Porém, há outra maneira que, se seguida coerentemente e com fé, assegura que a pessoa terá sucesso em suas tentativas de transformar sua vida e estados emocionais em êxito e alegria. A maneira é o caminho de Cristo, que está explicado em minhas cartas, que foram ditadas através da mente especialmente preparada deste meu canal. Desde que esta mensagem tem sido divulgada, as pessoas têm tentado viver de acordo com a verdade contida em minhas cartas e têm relatado grandes mudanças acontecendo nelas mesmas em suas vidas e ambientes. Seguir o caminho de Cristo leva a muito mais do que simplesmente poder se entender melhor com as outras pessoas. Ele leva a uma mudança positiva contínua em sua consciência, ainda que isto permaneça oculto, de modo que após algum tempo você percebe que inconscientemente está reagindo mais facilmente, construtivamente e com alegria aos eventos externos. Você constata que as coisas que desejou sincera e ardentemente estão finalmente acontecendo em sua vida. Você passa a carregar os fardos mais facilmente, com mais confiança nos resultados positivos. Você descobre espontaneamente que rejeita com repugnância os velhos padrões de pensamentos críticos. Você se pergunta como algum dia pôde tolerar pensamentos tão destrutivos em relação aos demais. Ao invés da mudança pessoal se tornar uma luta diária, você constata que há algum superpoder, força vital, consciência divina entrando em sua mente calma e silenciosamente permitindo-lhe encontrar uma nova felicidade. Minhas cartas são de grande importância para o mundo, urgentes e indispensáveis para aqueles que as possam compreender. Elas tratam de fatos científicos já conhecidos pelos cientistas e vão além, até a verdadeira causa dos fatos científicos. Elas são de vital importância porque jogam por terra os velhos mitos que têm atrasado as pessoas em sua busca pela felicidade espiritual. Elas exploram os assim chamados mistérios da criação e da vida em si. E o que é mais importante, elas descrevem claramente as origens e a verdadeira natureza do ego e a maneira correta para lidar com ele quando prejudica os supremos interesses do eu. As cartas também descrevem as origens da criatividade e a base a partir da qual todas as coisas criadas tomaram forma e vida. Se você crê que eu sempre existi como Jesus na Palestina, espero que tenha uma mente suficientemente aberta para aceitar que, sendo muito necessário ao mundo, realmente voltei através da mente preparada do meu canal para falar diretamente com você. Se você não crê, infelizmente não posso fazer as vibrações de minha consciência espiritual entrarem nas células do seu cérebro e mudarem seus pensamentos, ou abrirem suas percepções. Fazer isso contra sua vontade ou sem sua solicitação danificaria o seu cérebro permanentemente. Deste modo, até que as experiências da vida reduzam as suas obstruções mentais, você não conseguirá aceitar as verdades expostas em minhas cartas, mas você está dentro da irradiação do meu pensamento espiritual, tanto quanto os outros que escutam com alegria as minhas palavras e as seguem. Eu estou sempre à sua disposição, mas enquanto você não crê, você se fecha a toda inspiração espiritual que emana de mim. Aqueles que creem podem estar certos de que a minha verdade é real e válida, pois o que expus com tanta clareza quanto possível através deste canal é a verdade que me foi dada no deserto da Palestina. Como resultado dessa verdade, pude sair do deserto e começar a pregar e a curar. Portanto, peço a você, acorde. Você pode vir a mim em busca de alívio, inspiração espiritual e força emocional. Estou completamente vivo nos reinos celestiais. Você pode meditar e abrir o seu coração à consciência divina e receber sua cura, orientação e inspiração espiritual. Mas você recebe na medida em que realmente crê que pode fazer contato comigo e com o infinito. Se você crê, é só pedir, nunca duvidando, e lhe será dado.
O meu maior anseio é que você dê atenção a estas palavras. Leia as cartas e realmente estude e pratique tudo o que elas ensinam. Anseio ardentemente que experimente a verdadeira felicidade, segurança espiritual e verdadeira realização em todas as suas necessidades, sem obstáculo. Texto complementar número 14. Mensagem de Cristo. Eu venho através da mente do meu canal porque tenho algo urgente para lhe dizer. Ame os seus inimigos, perdoe aqueles que o maltratam, reze por aqueles que falam mal de você. Se não puder fazer isto com sua própria força de vontade, procure todos os meios possíveis para fazer isso no poder do Espírito, a consciência divina. Reze e medite. Peça ajuda e, se você persistir, ele virá. Se o ego continuar forçando seus pensamentos para baixo, para virulência e raiva, criando todo tipo de argumentos para condenar alguém que o magoou profundamente ou mesmo feriu fisicamente, recorra à meditação e persista uma e outra vez, buscando inspiração e alívio para o seu dilema, pedindo para ser liberado dos pensamentos vingativos e raivosos. Não para agradar a Deus, como tem sido ensinado pelas igrejas, mas para protegê-lo da chicotada de seus pensamentos negativos, que voltam à vida trazendo-lhe transtornos violentos e novas disputas e discussões para enfrentar. Isto é assim, porque qualquer que seja a força que você der a pensamentos de ressentimento, esta força envia diretamente um feixe elétrico de consciência à pessoa que o magoou, e este feixe retornará a você no devido tempo, cheio de energia, como uma bumerangue. Você deve saber que todo campo elétrico cria um campo magnético semelhante. Os dois sempre trabalham juntos, de modo que tudo que vai, um dia volta. Esta é uma lei científica da existência. Porém, o que a ciência ainda não admite é isto. A força elétrica energiza a mente. É o impulso da consciência de ir na mente. A força elétrica é um aspecto da consciência. O magnetismo, com seus dois polos, energiza as emoções dos humanos e dos animais. Ele atrai e repele. É o impulso de amor humano e o impulso de ódio. O magnetismo é experimentado por todas as coisas vivas como sentimento. Descrevi esta verdade plenamente em minhas cartas 5 e 6. E isso não é tudo. O conhecimento médico-científico vem descobrindo o que tão bem compreendi na Palestina há 2000 anos. Que todos os pensamentos que se formam no cérebro descem para a glândula pituitária através do hipotálamo e que o negativismo e o trauma emocional, vibrações baixas, que eles contêm, passam para os órgãos, sangue e o corpo inteiro, causando uma diminuição de energia e, consequentemente, enfermidade. É este o fenômeno que produz as enfermidades psicossomáticas reconhecidas pela medicina. Quando estive na Palestina, disse aos judeus para que não se preocupassem por beber em taças não lavadas, mas que prestassem atenção e se preocupassem com o que saía de suas bocas. Traduzi o que está escrito nos evangelhos do Novo Testamento para a linguagem que usava com os judeus, mas estes não faziam a mínima ideia do que eu tentava lhes dizer. E, infelizmente, as diversas igrejas cristãs de hoje são igualmente ignorantes. Como poderiam entender? Eles não tinham a iluminação que recebi no deserto, que introduziu e gravou em minha mente o conhecimento espiritual das origens da criação e das leis da existência. Porém, vocês, que vivem no mundo de hoje, têm tido inúmeros professores que vêm à Terra para explicar os fatos científicos e também os místicos, que os dirigem para verdades espirituais metafísicas, preparando-os para receber minhas cartas que contêm a verdade mais elevada de todas. A verdadeira natureza de sua fonte de origem, que vocês denominam Deus, e as leis universais da existência. Agora quero que você pense sobre as escandalosas e terríveis ações que certas pessoas desencadeiam em seu mundo, apesar de todos estes professores de aspectos da verdade. O derramamento de sangue em curso no Iraque é um caso que deveria fazê-lo pensar profundamente a respeito do provável efeito bumerangue de tais ações destrutivas. Quero que pense nesta situação a partir de um ponto de vista espiritual,
que não condena, mas que vê a verdade inerente aos pensamentos e ações envolvidos na situação. Ali havia um homem, Saddam Hussein, que estava determinado a tomar o poder no Iraque e trazer paz e abundância para seu povo. Como era pouco evoluído na verdadeira espiritualidade, utilizou as formas mais duras e violentas para controlar a nação e para silenciar aqueles que lhe criavam problemas. Estes tinham usado a violência em um levante contra ele, que revidou com violência. Então havia um ditador tirânico e um grupo de pessoas, todos com níveis morais e mentais semelhantes. Suas vibrações espirituais, apesar de todas as orações e manifestações religiosas exteriores, eram tão escuras, densas e baixas quanto podem ser em seu mundo hoje. Hussein e este povo, desregrado, mereciam-se mutuamente. O povo iraquiano o tolerava. Alguns até o admiravam e aplaudiam, porque ele mantinha a paz em uma nação instável, o que lhes dava a possibilidade de viver suas vidas tão pacificamente quanto a sua natureza agressiva o permitia. Então Hussein entrou em choque com os Estados Unidos, enfureceu seus líderes, que, igualmente governados pelo ego, decidiram castigá-lo, impondo sanções ao seu país. Mais tarde, um impulso humanitário propiciou a inauguração de um sistema, petróleo por comida, que ajudou as pessoas famintas do Iraque e deu à América acesso ao petróleo de que necessitava. Porém, esta medida foi um duro golpe ao orgulho de Hussein e não aliviou em nível nacional a privação de bens de consumo e bem-estar de que desfrutavam os países vizinhos. Desejo que você e os povos do mundo pensem com empatia sobre o enorme volume de ressentimento, ódio e angústia provocados pelos atos de uma nação forte, com toda a sua abundante riqueza, armamentos, soldados, marinheiros e aviadores treinados. Compreenda que tal emoção nacional se transforma em uma força viva de destruição de grandes proporções. É certo que ninguém que estivesse verdadeiramente no caminho do Cristo, o meu caminho, teria tido um comportamento tão violento ou sádico, confrontado com o problema de tratar com um Saddam Hussein, um líder esclarecido nas leis espirituais e científicas da existência. Teria pedido uma reunião com pessoas iluminadas para meditar e pedir orientação. Minha orientação certamente teria sido a de pedir um encontro com Saddam Hussein e lhe apontar a tragédia que provavelmente resultaria em um impasse entre dois países. Um líder esclarecido, ao invés de tratar Hussein de cima para baixo e ameaçá-lo com uma guerra, pediria a ele e seus conselheiros para elaborarem um documento de acordo em que ambos os países poderiam viver em amizade e que promoveria um programa de crescimento e enriquecimento nacional para ambos os países. Tal líder, então, leria as propostas iraquianas para estabelecer a paz e a harmonia e as discutiria pacificamente com um desejo sincero de estabelecer o bem-estar para todos. Ele pediria às pessoas iluminadas que meditassem e lhe propusessem qualquer ajuste que fosse recebido durante a meditação. Deste modo, as pessoas subjugadas sob Saddam Hussein teriam sido gradativamente libertadas da repressão de um tirano. O próprio Hussein teria visto os benefícios derivados de uma abordagem pacífica, ao invés da agressiva. Os Estados Árabes teriam ficado impressionados com o êxito do empreendimento, e isto teria feito com que os muçulmanos repensassem sua atual interpretação do Corão. Qual é, porém, a forma terrena de agir geralmente reconhecida e aceita? O que é o espírito humano? O ego humano praticado hoje? Considere se poder haver algum benefício duradouro por trás do comportamento descrito a seguir. Uma nação em paz, um povo em paz, já privado das facilidades do comércio normal, com outras nações é bombardeado a cada noite. Seus edifícios construídos com grande esforço e gasto de dinheiro e que ofereciam diversos serviços ao povo são destruídos. Noite após noite, gente inocente é submetida ao terror das bombas, perguntando-se: onde cairão? Quem será atingido? Seremos encontrados sob os destroços?
Perderemos algum membro da família? Morreremos todos? O que fez esta gente para merecer tal suplício, a não ser sujeitar-se à tarefa de tentar viver tão bem quanto possível sob o governo de um tirano a quem os Estados Unidos odiavam? Antes disso, outro tirano fanático enviou aviões para destruir as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Um grande grito de fúria, raiva e vingança elevou-se do povo americano, uma vez que perderam-se muitas vidas de pessoas queridas naquela destruição. Desde então, a cada ano acontecem nas igrejas cristãs cultos religiosos recordando os mortos e muitíssimas lágrimas são derramadas por elas em um dilúvio de dor. Pense por um momento nestes cultos cristãos. Fala-se em perdoar aqueles que foram os instrumentos desta destruição? Os americanos derramam lágrimas pelos inocentes que morreram sob a chuva de bombas lançadas noite após noite, sem outra razão senão o ódio cáustico contra Hussein? São realizados cultos pelos inocentes iraquianos mortos? Eles pensam alguma vez que mataram inocentes que não tinham como se proteger das armas terríveis dos Estados Unidos e que nunca lhes haviam causado nenhum mal? Considere o peso do estresse emocional desencadeado por toda esta insuportável e arrogante destruição de outro país. Destruição esta que liberou todos os grupos de combatentes rebeldes que Hussein havia mantido sob controle, provocando o modo mais vil de matar outras pessoas. Os homens-bomba. Toda vez que estas bombas explodem matando pessoas inocentes, os americanos que apoiaram a guerra contra o Iraque deveriam perceber que foi o seu apoio que tornou possível estes atentados suicidas. Pense no desencadeamento das gigantescas vibrações emocionais de terror, ódio e vingança que agora se dirigem para os Estados Unidos. De que forma pensam os americanos que toda esta energia de ódio se manifestará contra eles? Será manifestada como morte e destruição. É uma lei da existência, até as igrejas cristãs dizem crer nesta lei. Onde não há perdão, há retribuição sob a forma de causa e efeito. O perdão, completo, total e amoroso, dissipa as energias violentas do ódio. Sem o perdão, elas ganham força a partir do ressentimento contínuo para com o oponente. Leia o texto sobre as falhas em seu planeta e pergunte a si mesmo como toda esta carga terrível de ódio se manifestará. Quem na América será, cedo ou tarde, o alvo? Portanto, lhe digo claramente, em sua casa, comunidade, cidade, estado ou país, perdoe a quem quer que o tenha magoado ou prejudicado de qualquer maneira, grande ou pequena. Faça esta palavra ressoar em toda a terra, por todos os meios que puder. E se não puder perdoar facilmente porque o seu ego não o permite, então traga a sua dor e raiva à consciência divina, que chamei o Pai, quando estava na Palestina. E peça que seu influxo de força orientadora espiritual alivie suavemente e facilite a eliminação do peso de sua mente. A sua religião lhe dirá isto? Não. Elas não o disseram quando estive na Palestina e não o dirão agora. De fato, aqueles que ocupam os postos mais elevados das nações mais poderosas e que provocam os mais terríveis danos no mundo são recebidos com pompa e cerimônia, sorrisos e apertos de mãos pelos líderes religiosos das diversas religiões cristãs. São cegos que estendem a mão e abençoam outros cegos. Para ouvir a verdade, você deve vir diretamente a mim. Eu estou realmente vivo e em vida universal. Venha e receberei o seu chamado respondendo amorosamente. Tenha a coragem de unir-se ao caminho de Cristo e seguir os ensinamentos que trago ao mundo através de minhas cartas. Elas lhe mostrarão como permanecer em sintonia e harmonia com as leis da existência. Elas ajudarão você a estar em harmonia com o próprio universo, e então todas as coisas trabalharão para o seu bem, felicidade e proteção supremas. Texto complementar número 15. O verdadeiro reino dos céus na terra. Eu gostaria que pudesse ver e experimentar o mundo tal como ele realmente poderia ser para você. O mundo transbordando de vida, a criação inteira ressoando a alegria,
O seu mundo foi criado pelo amor, projetado pelo amor, para atender às necessidades individuais de cada ente vivo que evolui ao longo de milhões de anos de existência. Eu gostaria que você pudesse tomar consciência desta gloriosa alegria e brilhante amor enquanto caminha em um jardim ou pelo campo. Eu gostaria que você pudesse entrar na consciência de uma magnífica árvore que se mantém ereta e alta, estendendo seus galhos para as aves neles pousarem e fazerem os seus ninhos. Como seria bom se conseguisse entrar na consciência dos pássaros quando encontram o melhor lugar para fazerem seus ninhos, vivenciar seu prazer e sentir o seu amor pela árvore que lhes fornece um lar e uma sombra. Por toda parte, há reciprocidade de amor fluindo entre os seres vivos. As plantas, os insetos, as aves, os peixes, os seus ambientes. Somente os predadores colocam-se fora desta consciência amorosa. Estude os olhos dos predadores de todos eles e compare a sua ameaçadora intensidade com os olhos de herbívoros e não violentos. Você verá a ferocidade de um e a tranquilidade do outro. Como eu disse, enquanto vivia na terra, os olhos são lâmpadas da alma. O que você não percebeu é que todos os olhos irradiam para o mundo a qualidade interna do ser. Eles irradiam a consciência interior que abençoa o que contempla ou que debilita o seu mau temperamento. Quando você vive inteiramente em sua consciência humana, com seus pensamentos e maneiras habituais de falar, sua avaliação contínua das pessoas e do ambiente exterior é incapaz de participar desta alegria da existência, a qual brota espontaneamente na consciência dos seres vivos não violentos e que é sentida por todos os seres pacíficos, a menos que a seca dos prive de alimentos. Você não pode sentir esta alegria, porque a sua mente se desenvolveu pelas linhas da lógica e da razão, e que você age segundo a sua vontade, imaginação, desejos e seu ego. Toda esta atividade mental bloqueia a sua mente espiritual, o que está na parte superior da cabeça. Ela impede o contato do sexto sentido com o mundo precioso no qual vive e do qual não tem a mínima compreensão. Você vê os corpos e as atividades dos insetos, das aves e dos animais, porém não pode entrar na consciência da sua força vital fundamentalmente inocente, não contaminada e revitalizante. Você poderia pensar que a consciência deles é como a sua, porém estaria errado, pois todos os seres vivos, exceto os humanos, vivem pela intuição e se comunicam de uma maneira impossível para os humanos. Sim, eles se comunicam muito claramente e a longas distâncias. Eles se comunicam e se alegram juntos mais do que você poderia imaginar. O eremita, que se senta com sua vasilha de esmolas e medita, pode elevar-se até o infinito e vivenciar a alegria e a glória da consciência divina, na qual nós, você e eu, todos vivemos e de onde extraímos a nossa vida eterna e nosso ser. O eremita pode experimentar isso no silêncio e quietude de sua mente, e pode ser elevado em êxtase de tal forma que não tem necessidade da vida mundana. De fato, ele foge dela. As pessoas dirão: que maravilha, ele renunciou à sua vida por Deus. Porém, esta é uma percepção errada. Ele renunciou à sua vida diária de afazeres para encontrar a verdadeira vida de glória, a partir da qual toda a criação tomou sua forma e seu ser. Não pode haver experiência maior de brilho radiante e êxtase espiritual do que esta. Porém, isto é escapismo, que oferece grandes recompensas, mas que também frustra as finalidades da existência em seu mundo. É maravilhoso e extraordinariamente edificante apoiar-se na plenitude do amor e tranquilidade absolutas durante um tempo e conhecer esta maravilhosa dimensão de eternidade por você mesmo. Ali, sua mente pode entrar em aspectos transcendentais do conhecimento universal. A vida humana ganha novo brilho, luz, alegria e maior significado. Mas este não é o seu verdadeiro propósito na vida. O seu verdadeiro propósito na Terra é o de expressar em pensamentos, palavras, desejos e realizações a divindade que há em seu ser. Você pode fazer isto por meio da meditação,
através da purificação de sua mente e pensamentos negativos, voltando-se para os outros durante o dia para oferecer-lhes um sorriso de amizade, reconhecendo sua existência, reconhecendo que eles também estão vivos e são, portanto, importantes, coexistindo com você, independente de qual seja a sua posição na vida. Que enorme alegria poder amar o homem maltrapilho, até vestindo farrapos que não possui de bens materiais, obrigado a viver de esmolas, tanto quanto o homem que dispõe de incalculável riqueza e prestígio e é invejado pelos outros. Esta capacidade de amar a cada um sem reservas é verdadeiramente o amor divino, o puro amor incondicional. É uma qualidade da mente e do coração na qual todo sentido de superioridade e inferioridade não existem mais. Por que isto traria tanta alegria para alguém? Você pode perguntar. Isto lhe dará uma alegria para além da imaginação, porque você elevou-se acima das exigências e críticas do ego, que julgam e menosprezam os outros. Você experimenta uma enorme liberação de espírito quando pode ser insultado ou enganado por outro, e olhando para além das palavras e ações dele, perceber sua divindade básica. Você então descansa em seu estado de aceitação tranquila do que o mundo humano possa lhe trazer, nunca deixando de sorrir, porque o seu é um mundo de sol brilhante e de luz espiritual criado pelo divino. Você sabe que aqueles que tentam magoá-lo ainda não conseguiram encontrar este mundo sagrado, concebido e moldado pelo puro amor. Sabendo disto com tanta segurança, tanta clareza, como você não ter a mais profunda paixão e preocupação com aqueles que lutam, às vezes com valentia contra o seu complicado ego. Na medida que aprende a amar, da mesma forma todos os estados dos seres humanos que você constituirá o real estado do ser terreno de cada pessoa e poderá perceber por si mesmo o que é valioso na vida e o que é simples enfeite do ego para o seu conforto e prestígio. Você não vai mais ser enganado ou mesmo movido pela aparência externa das coisas. Se estudar as cartas 5 e 6, verá com clareza porque eu digo que o mundo é feito por amor, no amor e sustentado pelo amor. Quando você entende plenamente porque isto é assim, é possível que vá mais longe na compreensão e veja que nutrir pensamentos contrários ao amor impede-o de entrar na realidade básica da existência, empurrando-o para um mundo sombrio, no qual você não pode mais ver o mundo criado pela consciência divina após o Big Bang. Você só pode ver as imagens daquele mundo, mas não pode sentir a sua alegria. Contemple por um momento o seu mundo como se apresenta hoje, a mentalidade mediana dos homens e mulheres que são governados pelo ego. Em seguida, pense na alegria e beleza do que realmente existe além da sua visão normal, fora de vista por causa do pensamento e do comportamento humanos. Todas as minhas cartas são destinadas a ajudá-lo a elevar-se acima de todo o sofrimento que você possa estar suportando e a fazer um contato autêntico com a consciência divina, a qual imediatamente atuará na reconstrução de sua saúde, força e orientação interior em direção a objetivos mais elevados da existência. Você poderá sair do seu inferno e somente você poderá fazê-lo. É você que deve fazer o trabalho inicial, mas você pode convidar a consciência divina para entrar em sua mente e coração para dar-lhe força adicional, assegurando seu êxito. Quando cada vez mais e mais pessoas de espiritualidade e de percepção espiritual semelhante se reunirem na busca do reino dos céus na terra, mais focos de luminescência do espírito surgirão, iluminando seu mundo escuro, convidando mais e mais membros para se juntarem à sua felicidade. Como se purifica a consciência? Lembre-se que se você depender somente de sua própria consciência humana, estará convocando o seu ego para que ele expulse os pensamentos do próprio ego. E isto é impossível. O ego não pode vencer o ego. É preciso despertar para a compreensão de que acima da consciência humana está a superconsciência da consciência divina, descrita nas cartas 5, 6, 7 e 8.
Você nunca poderá entrar na consciência da vida de uma planta ou de um inseto, porque o seu é um mundo de pensamentos lógicos. Mas você poderá entrar no céu sobre a terra ao aprender a entrar em contato com a consciência divina e convidando-a a preencher a sua mente e coração, dando uma nova orientação aos seus pensamentos e depois também à sua vida e atividades futuras. Eu anseio que você encontre a verdadeira liberdade do ego e que entre na alegria transcendente da divindade, enquanto ainda está nessa terra. Texto complementar 16. Os últimos dias. Eu, o Cristo, conhecido como Jesus na região da Palestina há mais de 2000 anos, volto agora neste tempo tão crítico da história do mundo para falar com você. Enquanto diminuo as vibrações da consciência para fazer contato com as vibrações terrenas, vejo um mundo de luz e sombra, de elevação espiritual e desespero. Vejo a degradação do espírito humano. O mundo está, na sua maior parte, em um estado de escuridão. A pessoa mediana que lê as minhas palavras talvez sinta que esta afirmação é um exagero no que se refere à sua vida moderna. Porém, para compreender a completa gravidade do que está acontecendo na Terra, uma pessoa deve primeiro experimentar um momento de luz. Primeiramente, preciso falar sobre o que está acontecendo com as crianças no mundo todo. Você percebe até que ponto a escuridão se espalhou através dos vários estágios e condições da infância? As crianças com suas mentes naturalmente ansiosas e curiosas, sempre buscando algo interessante e novo para prender a sua atenção, entram na pré-adolescência e, por natureza, sendo tomadas pela curiosidade sexual, são estimuladas e alimentadas pelos livros e programas de rádio e televisão em nível mundial. Sim, você diz, nós sabemos disso. E eu digo, mesmo assim vocês permitem que isso aconteça. Se você fosse filho da luz, teria tanta compaixão que se levantaria com os outros e diria: há uma só voz, aqueles que estão enriquecendo à custa de sua mente e suas crianças. Chega, nós não vamos mais permitir que vocês façam isto conosco. Nós nos recusaremos a ver e ouvir o que vocês gostam de imaginar em suas mentes rudes. Violência, perversão, sexo explícito, suas brigas e discussões contínuas. Nós ansiamos o retorno da paz e a alegria da qual nossas almas descendem. Hoje, sem saber, inocentemente as crianças estão sendo atraídas por pessoas com intenção egoísta e sexualmente gananciosa para suas redes de perversão sexual. Se você fosse filho da luz, não conseguiria dormir à noite sabendo que estas pequenas crianças inocentes estão sendo usadas para satisfazer fantasias e impulsos sexuais de homens adultos. Estas crianças estão mergulhadas em excessos que nunca buscaram e também no desespero de um coração angustiado, pois não sabem o caminho de volta para a sua inocência original. Sua infância está sendo roubada e elas são privadas daqueles anos importantes de desenvolvimento emocional normal. Se você fosse filho da luz, sentiria as dores delas como se fossem as suas. A sua consciência não lhe daria descanso até que se levantasse, juntamente com outros, para afirmar com toda a força de seu coração e alma que este terrível abuso da fragilidade e inocência das crianças deve acabar. Talvez você se pergunte, inocentes? Nossas crianças modernas? Se você fosse filho da luz, saberia que elas são inocentes até que assimilem as coisas da escuridão que são engendradas pela mente humana na Terra. Você ser terreno, diz que o mundo não está na escuridão, que isto é um exagero. Você acostumou-se tanto com a escuridão que não a reconhece mais. Seu mundo está cheio de nações devastadas pela guerra, está sobrecarregado com as grosseiras frequências vibratórias mentais e emocionais de egoísmo e de total desprezo pela vida. As ruas das cidades são agora vias de perigo, com motoristas raivosos, assaltantes invejosos das posses de outros, predadores e perseguidores ávidos, à espreita de conquistar e controlar os outros através da força sexual. O número destes predadores pode ser menor
que a quantidade de cidadãos médios, porém se você fosse filho da luz, jamais teria permitido a tais pessoas prosperarem. Mas eles prosperam em seu meio porque a sua própria mente está cheia de tais comportamentos que você vê em seus meios de comunicação. Você se tornou duro e insensível em relação a estes horrores e assim permite que eles se multipliquem em seu ambiente como um vírus mortal. Enquanto desço e entro em sintonia com este miasma de pensamentos mortíferos e sentimentos destrutivos, sinto a dor vivenciada pelos inocentes que caem vítimas daqueles que encontram excitação e sensação de poder quando aterrorizam os mais fracos. Verdadeiramente, estes são, como você dizem, os últimos dias, o período em que a vida na Terra se tornou universalmente rude e afastada das leis da existência. Poucos dos bilhões de habitantes da Terra param para se perguntar: o que há além desta escuridão? Haverá luz? Onde está a luz? Por que ela não se revela para nós? Em resposta ao urgente e ardente questionamento de algumas poucas pessoas traumatizadas pelas poderosas emoções predatórias de outros, como eu não poderia voltar neste momento para alcançar aqueles que perguntam, aqueles que sinceramente anseiam por um caminho seguro, para saírem da escuridão que satura cada aspecto da vida da maioria das pessoas? Você reconhece que eu sou verdadeiramente o Cristo, que veio para ensinar e mostrar o caminho para fora da escuridão e para levá-lo à luz? Você, como eu poderia deixar de vir em resposta à sua dor? Você não sabe que sou amor e que a natureza do amor puro é de atender às necessidades de seus amados?